Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a forma trigonométrica polar, tá? A forma trigonométrica ou polar de um número complexo, tá? Bem, imagina que a gente tenha um número complexo z igual a mais bi, de modo que o z é diferente de zero, tá? Nós conseguimos representar esse número complexo no plano. Ok? Então, a gente representa esse número complexo no plano. Então, aqui a gente tem A. E aqui a gente tem o valor de B, tá? O ângulo formado entre o módulo de Z, que é o comprimento desse segmento, ele é dado por θ e chamado de argumento, tá bom? Então, vamos lá. Bem, o que nós sabemos? Nós sabemos que o cosseno de θ é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa, certo? E também que o seno de θ é igual a cateto oposto sobre a hipotenusa. Analisando o nosso número complexo no plano, nós podemos escrever que o cosseno de θ é igual, o cateto oposto a θ é o valor de A, né? É o comprimento do segmento que vai da origem a A. Então, eu tenho cosseno de θ igual a A sobre a hipotenusa, que é o módulo de Z. E disso aqui, nós podemos escrever que A é igual ao módulo de Z vezes o cosseno de θ, tá bom? Do mesmo modo, escrevemos o seno de θ, que é igual a cateto oposto, ou seja, comprimento que vai dar origem a B, B sobre a hipotenusa, que é o módulo de Z. Se isso, então, B é igual ao módulo de Z vezes o seno de θ, tá? Bem, daí nós vamos substituir, tá? 1 e 2 em Z igual a A mais BI. Então, eu tenho que Z é igual ao módulo de Z vezes o cosseno de θ mais I vezes o módulo de Z vezes o seno de θ. Nós temos um fator comum aqui, que é o módulo de Z. Então, posso escrever o módulo de Z, e posso escrever Z como módulo de Z, vezes o cosseno de θ, mais I vezes o seno de θ. Então, pessoal, essa aqui é a forma trigonométrica ou polar de um número complexo. Tá bom? Bem, vou trazer para vocês um exemplo.
Imagina que nós temos o número z. Z igual a 1 mais i, tá? É um número complexo. E a gente quer transformar esse número na forma trigonométrica. Como fazer isso? Como transformar esse número na forma trigonométrica? Bem, a primeira coisa que a gente vai analisar é a representação geométrica. Desculpa. É a representação gráfica, tá? Então, a gente vai representar esse número no plano. Então, aqui nós temos que equivale a 1. A é 1, né? A igual a 1 e B é igual a 1 também. Ok. Então, aqui nós temos o nosso ponto, o nosso número complexo, né? 1 mais i. Esse segmento é o módulo de z. E aqui é o valor de θ, que é chamado argumento desse número complexo, tá? Depois que a gente fizer essa representação gráfica, a gente vai, né, calcular o módulo. Como que calcula o módulo? O módulo de z é igual a raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, isso é igual a raiz de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Isso é igual a raiz de 2, tá bom? Depois que a gente fizer isso, a gente vai calcular o argumento. Qual é o valor do argumento, né? Como calcular o argumento? Nós sabemos que o cosseno de θ é igual a sobre o módulo de z, ou seja, isso é igual a 1 sobre raiz de 2, que podemos escrever como raiz de 2 sobre 2, tá bom? Só que existem, né, n cossenos de θ iguais a raiz de 2 sobre 2. O que nós precisamos lembrar sempre é que θ ele está entre 0 e π, e que também a gente precisa saber em qual quadrante está o nosso número complexo. Nesse caso, o nosso número complexo está no primeiro quadrante. Então, nós temos, né, que o ângulo θ está entre 0 e π sobre 2, tá? Então, como como 0 é menor que θ, que é menor que π sobre 2, temos que θ é igual a π sobre 4. Né? Logo, podemos escrever, né, usando aqui a expressão do número complexo na forma trigonométrica como z igual a raiz de 2
vezes o cosseno de π sobre 4, mais I vezes o seno de π sobre 4. Tá bom? Então, essa é a forma trigonométrica do número complexo Z.